O Procon de Mato Grosso do Sul realiza nos dias 27 e 28 de novembro a primeira Conferência Estadual de Proteção, Orientação, Defesa e Educação do Consumidor. Este encontro será na Faculdade Insted, em Campo Grande, e vai reunir especialistas, autoridades e a população para discutir os principais desafios das relações de consumo aqui no estado. Para falar um pouquinho mais sobre este encontro, eu vou conversar agora com Ângelo Motti, secretário executivo do Procon. Ângelo, o Procon realiza agora a primeira conferência estadual do setor. Qual que é a importância desse evento para o consumidor sul-mato-grossense? Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês falando sobre esse assunto. Você sabe que o direito do consumidor tem mais de 35 anos de promulgação, mas ainda o processo evolutivo das políticas públicas ele é muito lento, né? A maioria das políticas brasileiras organizadas a partir da Constituição Federal, elas já estão muito mais avançadas do que a política de defesa do consumidor. Porque a defesa do consumidor não é uma coisa que acontece diariamente na vida de todos nós. De vez em quando a gente tem um direito violado, né? Agora, por exemplo, educação a gente tem todo dia, saúde tem todo dia, transporte a gente tem todo dia, segurança. Então, essas políticas se organizam muito mais rapidamente. E uma das formas de organização das políticas públicas é fazer a sociedade participar ativamente desse processo. E as conferências são um mecanismo que essas políticas públicas encontraram para pautar os gestores públicos, as organizações sociais e todos aqueles que têm o dever de garantir aquela política na organização do processo de atendimento aos direitos da população. Então, nós estamos emprestando esse êxito alcançado pelas outras políticas públicas para aplicar também no direito do consumidor, chamando pela primeira vez no Brasil, isso é inédito, a sociedade, todos os setores envolvidos na questão da relação de consumo, ou seja, consumidor, fornecedor, autoridades públicas, para discutir a realidade do direito do consumidor aqui no Estado. Sim. Logicamente que a gente elegeu nessa primeira conferência alguns eixos temáticos que são mais sensíveis. Porque nós descobrimos, por exemplo, que os quilombos estão fora das relações de consumo segura. As reservas e aldeias indígenas estão totalmente fora, desassistido da segurança na relação de consumo. As mulheres sofrem muito mais violação dos direitos de consumidor por serem mulheres do que os homens, né? As pessoas idosas, que a gente sabe, né, em função do escândalo do INSS, o quanto eles são vulneráveis nas relações de consumo, principalmente em relação ao sistema financeiro, né? E as pessoas com deficiência, que a gente já fez alguns encontros no Procon e percebemos o quanto que as nossas relações comerciais e de prestação de serviço desrespeitam a questão da acessibilidade das pessoas com deficiência, deficiência física e sensorial, né? Poucos são os lugares, por exemplo, que têm linguagem de braille, linguagem de libras, né? Poucos são os lugares que têm acessibilidade a uma pessoa que tem uma deficiência física na questão da altura, do acesso ao caixa, por exemplo. Ela vai pagar, ela não consegue, né, enxergar a maquininha que está passando o cartão dela. Então, quer dizer, muitas coisas acontecem. A mobilidade das pessoas dentro das lojas, uma cadeira de roda, por exemplo, né? Então, tudo é pensado para o mundo dos normais, né? Chamados normais. Não é pensado para o conjunto da sociedade, o conjunto dos cidadãos. Então, nós escolhemos esses 5 temas, e aí incluímos o fornecedor também, para a gente fazer essa medição, essa aferição, e apontar caminhos. Quer dizer, quais são os problemas, quais são os caminhos que devemos seguir para que a política de defesa do consumidor realmente se estabeleça e seja uma relação segura, né? Então, isso vai nortear os gestores do Procon nos próximos 10 anos. Essa é a nossa perspectiva. E nós vamos estabelecer medidas de curto, médio e longo prazo, né? Identificar o problema e, para cada problema, identificar as ações que devem ser desenvolvidas. Isso vai ser levado ao Conselho Estadual, que vai homologar e vira, então, um ordenamento interno do governo do Estado na área do consumidor e também dos órgãos públicos que fazem a defesa do consumidor nos municípios. Certo. Quem que pode participar aí? Como fazer a inscrição? Toda a sociedade pode participar. Logicamente que, como a gente tematizou nesses 5 eixos aí, né, essas pessoas devem estar lá, né? Mas qualquer cidadão pode ir lá no Insted amanhã às 8 horas, faz a inscrição na hora. Se tiver dificuldade com o QR Code, nosso pessoal vai estar lá para ajudar. Nós vamos ter notebook para fazer a inscrição. É gratuita,
Nós vamos ter uma palestra da doutora Amélia, que é uma defensora pública que atua na área de defesa do consumidor há muitos anos. Ela é, inclusive, presidente da Brasilcom, que é uma organização que pensa cientificamente a relação de consumo, produz muito conhecimento. Então, a gente está trazendo a doutora Amélia para fazer uma fala instigadora, né? E depois vamos para as oficinas em eixos temáticos discutir a realidade. No dia 28, a gente tem uma Assembleia Geral que vai, então, apreciar as propostas construídas nessas oficinas e vai deliberar. Essa Assembleia é o órgão de deliberação máximo da política pública. Nas outras políticas, a gente, aqui na área do consumidor também, a gente tenha essa tradição. Então, estamos iniciando uma tradição da população participar, das organizações sociais, e aí, associações de moradores, associações de pais e mestres, tem relações de consumo em tudo, né? Sim. Associações que representam pessoas idosas, mulheres, pessoas com deficiência, as organizações sociais que atendem essas pessoas. Então, todos são bem-vindos. E a área do comércio e da prestação de serviço também. Então, o CDL vai estar com a gente, a Associação Comercial, a FEComércio, o SEBRAE, todos esses segmentos vão estar com a gente, além dos empresários, né? Que vão estar lá, a AMAS, que é a Associação de Supermercado, alguns grupos aqui de empreendedores, Grupo Pereira, por exemplo, que estará presente. Então, a gente quer ouvir os empresários e a população. Muito bem, todos estão convidados, então, a participar. 27 e 28 de novembro acontece a primeira Conferência Estadual de Proteção, Orientação, Defesa e Educação do Consumidor. Ângelo Motti, secretário executivo do PROCON de Mato Grosso do Sul, agradeço aqui a sua participação. Nós é que agradecemos, um grande abraço e sucesso aqui para a Massa FM.